Bom, pessoal, depois de virem os vídeos dos metais alcalinos e alcalinos terrosos, é interessante a gente aprender um pouco sobre a solubilidade, o conceito de periodicidade na solubilidade dos sais, principalmente dos metais alcalinos e alcalinos terrosos. Mas a gente pode aplicar a solubilidade, esses conceitos que a gente vai ver nesse vídeo, para toda a tabela periódica. Então, na verdade, o que é a solubilidade? A solubilidade ela é a capacidade de uma substância de se dissolver em um solvente. Essa substância a gente chama de soluto. Então, na verdade, o que a gente tem é um soluto interagindo com um solvente, formando uma solução. Para que a gente considere que ela é uma solução de um composto solúvel, essa solução tem que ser límpida. Então, a solubilidade também pode ser definida como a quantidade máxima que um soluto consegue ser dissolvido em um solvente, e a gente pode relacionar isso em gramas por litro ou mol por litro e assim por diante. A solubilidade está diretamente relacionada com a temperatura, com a pressão, com a interação com o solvente e com as forças de formação do sólido. Então, com a temperatura, o que a gente pode ver é que cada sólido tem uma relação diferente com a temperatura e a sua solubilidade em água. Então, vamos ver, por exemplo, que alguns sais, como por exemplo o nitrato de potássio, com a medida que a gente aumenta a temperatura, há um aumento da solubilidade do nitrato de potássio em água. Entretanto, para outras espécies, como por exemplo para a amônia, se a gente aumentar a temperatura, há uma diminuição da solubilidade da amônia em água. E a gente também pode observar nesse gráfico que tem sais como, por exemplo, o cloreto de sódio, que não tem a sua solubilidade alterada com o aumento da temperatura. Ele varia, mas varia muito pouco. O outro item que a gente vai observar é a pressão. Então, a pressão a gente consegue definir ou dividir entre a influência da pressão para a solubilidade de sólidos líquidos e a influência da pressão para a solubilidade para gases. E por que a gente divide? Porque eles realmente têm características diferentes. Então, sólidos e líquidos eles não vão ter a sua solubilidade sendo influenciada com aumento ou diminuição da pressão do sistema. Enquanto gases, à medida que a gente aumenta a pressão, a gente aumenta a solubilidade desse gás no nosso solvente. Nós também temos a interação com o solvente, e o que é interessante é vocês verificarem aquilo que vocês observaram na escola, né? Que a gente diz que semelhante dissolve semelhante. Mas o que essa frase quer dizer? É que ela quer dizer que as interações intermoleculares vão predominar nessas interações entre soluto e solvente. Então, quando a gente tem solventes polares, como por exemplo água, metanol e etanol, a gente pode ter diversas interações intermoleculares ocorrendo na nossa solução. Então, a gente pode ter ligações de hidrogênio, interações íon-dipolo, interações de polo-dipolo e interações de polo-dipolo induzido. E quando a gente tem solventes apolares, como por exemplo hexano, acetato de etilo ou de clorometano, outras interações, como por exemplo dipolo-dipolo, dipolo-dipolo induzido e forças de London, que vão predominar na dissolução daquele soluto no solvente apolar. E agora nós vamos ver como que ocorre a influência das forças de formação do sólido na solubilidade. Como via de regra geral, a gente pode dizer que a solubilidade dos sais em água ela vai costumar diminuir com o aumento do peso atômico e com o tamanho do ânion. E ela, na verdade, ela vai depender diretamente da energia reticular do sólido e da energia de hidratação. Mas o que seria a energia reticular e a energia de hidratação? Bom, a energia reticular ela é a energia liberada quando um mol de íons gasosos, de um cátion e de um ânion, eles vão se interagir para formar um sal. E quando eles formam esse sal, eles vão fazendo uma estrutura cristalina, que a gente chama de rede cristalina. Então, para formar essa rede cristalina, eles precisam formar uma energia, eles precisam da energia reticular. Essa energia normalmente é exotérmica. Já a energia de hidratação, por exemplo, para o cloreto de sódio, ela vai ser a energia liberada quando um mol de íons do cloreto de sódio sofrer a hidratação ou solvatação pela água. Então, aqui nesse exemplo que eu tenho é o sódio e o cloreto interagindo de formas diferentes com a molécula da água. O sódio ele vai ser solvatado
pelo oxigênio da água, então as águas vão estar todas voltadas para o sódio com seu oxigênio, enquanto o cloreto ele vai ter o hidrogênio voltado para ele. E essa energia de hidratação ela é normalmente endotérmica. Mas na verdade, como que a gente sabe como que vai variar a energia reticular? Será que a gente precisa calcular ou a gente precisa saber, precisa decorar tabelas? Bom, existem tabelas, mas elas não precisam ser decoradas. E as tabelas, elas estão para a gente ter uma noção de como que varia a periodicidade da energia reticular nos nossos sistemas. Então aqui eu estou mostrando uma tabela dos sais de metais alcalinos para os aletos desses sais. Então a gente tem fluoreto, cloreto, brometo e iodeto para os metais alcalinos. E o que a gente observa é que, à medida que a gente decai, que a gente aumenta o tamanho do ânion, a energia reticular dos aletos vai decaindo. Então, para o lítio, por exemplo, vai de menos 1035 para menos 740. E quando a gente vai descendo na tabela periódica do lítio para o césio, o que a gente observa também? Que a energia reticular ela vai decaindo com o aumento do cátion. O que a gente pode observar também nessa tabela é que a gente tem uma exceção, que seria o iodeto de césio. Mais para frente eu vou mostrar para vocês por que o iodeto de césio tem essa exceção. Mas primeiro a gente precisa saber como que a gente vai conseguir determinar, sem que precise calcular a energia de rede, como que eu consigo prever se um sólido vai ser solúvel ou insolúvel em determinado solvente. Então existem diversas fórmulas para a gente calcular a energia de rede, mas eu gosto muito dessa fórmula, que é a energia de rede de Kapuscinski. Por quê? Porque ela é bem geral, então a gente não precisa saber qual é a estrutura cristalina do sólido que a gente está lidando. A gente simplesmente precisa saber o número de íons que a gente tem, a carga desses íons e o raio desses íons. Então isso a gente consegue encontrar muito facilmente em qualquer tabela. Então, como que a energia de rede de Kapuscinski é definida? A gente tem uma constante, que é esse valor de 1,202 vezes 10 à quinta, vezes o número de íons da fórmula mínima, vezes a carga desses íons que estão na fórmula mínima, dividido pelo somatório dos raios iônicos. Então, o que vocês percebem nessa fórmula? Que quanto mais íons a gente tem na fórmula mínima, maior vai ser a energia de rede, porque a gente está aumentando o valor do numerador da nossa fórmula. E quanto mais carga a gente tiver, por exemplo, se a gente tem um íon com carga 2+, e estiver comparando com uma fórmula que tem um íon com carga 1+, maior vai ser a energia de rede do composto que tiver a carga 2+. De novo, porque a gente está aumentando o valor do numerador da nossa fórmula. E quanto maior for o raio, agora a gente está lidando com o denominador da nossa fórmula. Então a gente está aumentando o valor do denominador, então na verdade a gente está diminuindo o valor da energia de rede. E tudo bem, isso faz sentido, porque à medida que a gente aumentava o raio, tanto dos ânions quanto dos cátions, naquela tabelinha que eu acabei de mostrar para vocês, a gente tinha uma diminuição da energia de rede que a gente observava, certo? A única coisa que a gente não consegue determinar por essa fórmula é a afinidade entre os íons, que a gente consegue ver que a interação duro-duro e mole-mole, elas são mais estáveis do que as interações duro-mole. O que eu quero dizer com isso? Que fluoreto de lítio, em que a gente tem o flúor como um ânion duro e o lítio como um cátion duro, eles vão ter uma interação muito forte, serão mais estáveis do que, por exemplo, iodeto de lítio, em que o iodeto é um ânion muito mole e o cátion é o lítio, que é muito duro. Então essa interação duro-mole não é tão estável quanto a interação duro-duro ou mole-mole. E aí está a nossa exceção, que é o iodeto de césio. Então ele tem energia de rede um pouco maior do que a esperada, justamente porque a interação mole-mole é mais estável do que a gente esperaria. Então o césio é um cátion grande e polarizável e o iodeto é um ânion grande e polarizável, ambos são moles.
então eles têm uma maior estabilidade na sua estrutura. Tudo bem? Mas como que a gente vê a variação da energia de hidratação? Então, para a energia de hidratação, eu trouxe dois exemplos, do lítio e do potássio, e a gente vai ver como que a energia de hidratação vai variar para esses cátions. O que a gente pode ter como definição é que íons pequenos são mais hidratados que íons grandes. Tudo bem? Então, vamos ver o exemplo do lítio. O lítio, quando a gente retira um elétron da sua camada de valência, ele vai ter a distribuição eletrônica como 1s2. Então, a gente terá os orbitais 2s e 2p disponíveis para a gente fazer uma hibridização. Quando a gente faz essa hibridização, a gente tem a formação de 4 orbitais híbridos sp3. E esses 4 orbitais híbridos sp3, cada um vai estar voltado para um vértice de um tetraedro, e cada um estará disponível para receber um par de elétrons da água. Dessa forma, a gente consegue formar a primeira camada de hidratação do lítio. Então, o lítio, na primeira camada de hidratação, ele tem 4 moléculas de água ao seu redor. Tudo bem? Então, vamos ver agora como que isso ocorre para o potássio. Potássio, quando a gente retira um elétron da sua camada de valência para formar o cátion potássio+, a gente fica com a distribuição eletrônica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Então, a gente pode eliminar os elétrons internos e vamos só observar a camada de valência. Então, a gente tem 3s2, 3p6 bem preenchidos. Para a gente fazer a hibridização desses orbitais que sobraram, a gente vai utilizar um orbital S, 2 orbitais D e 3 orbitais P, para então formar 6 orbitais sp3d2. E qual o formato e a geometria desses orbitais? Esses orbitais, cada um estará voltado para o lobo de um octaedro, então nós teremos 6 lobos disponíveis, e cada um pode receber um par de elétrons da água, formando então o potássio com 6 águas ao seu redor. Mas espera aí, eu não tinha dito que íons pequenos são mais hidratados do que íons grandes? E o que eu acabei de mostrar para vocês é que o potássio tem 6 águas ao seu redor na sua primeira camada de hidratação, e o lítio tem 4 águas ao seu redor na sua primeira camada de hidratação. Então, a gente está fugindo dessa regra? Não, na verdade não. O que a gente pode observar, e está muito bem descrito nesse artigo que está mostrado aí embaixo, da Inorganic Chemistry de 2012, é que a gente tem a segunda esfera de hidratação, a gente pode chamar também de coordenação, em que o lítio ele tem primeiro as 4 águas ao seu redor, mas após essa primeira camada de hidratação, nós temos a água se organizando ao redor dessa primeira camada. Então, a gente tem a água se organizando e tem uma estrutura bem maior de água ao redor do lítio. Enquanto, quando a gente tem cátions grandes, como por exemplo o potássio, a água, ela na verdade se desestrutura ao redor do potássio. Então, a gente tem menos águas ao redor do potássio. Então, na verdade, a regra de íons pequenos serem mais hidratados que íons grandes continua valendo. E o que isso quer dizer? Quanto a gente tem menor o íon, mais hidratado a gente vai ter esse íon, então a energia de hidratação vai ter que ser maior, certo? O que a gente vê é que de fato isso acontece. Então, por exemplo, os metais alcalinos terrosos, que são menores do que os metais alcalinos, eles têm uma energia de hidratação bem maior do que para os metais alcalinos. Continua valendo. E a gente percebe que tanto para os metais alcalinos quanto para os metais alcalinos terrosos, à medida que a gente desce na tabela periódica, a solubilidade, a energia de hidratação vai diminuindo. Para os metais alcalinos, a solubilidade ela é determinada de acordo com o valor da energia de hidratação, ou seja, a solubilidade dos metais alcalinos ela vai diminuir devido à menor energia de hidratação. Por outro lado, os metais alcalinos terrosos, eles têm a solubilidade sendo menor para os metais do que para os metais alcalinos, devido ao aumento da energia reticular. Vocês lembram que
quando a gente tinha tamanhos menores e a carga maior, a gente aumentava muito a energia de rede. Então, quando a gente aumenta a energia reticular, a gente acaba tendo uma estrutura sólida muito mais estável do que uma estrutura solvatada. Então, na verdade, o que é a solubilidade? A solubilidade vai ser um compromisso entre a hidratação e a energia reticular. Então, quando a gente tem uma energia reticular que é menor do que a energia de hidratação, a gente vai ter um composto solúvel. Por outro lado, quando a gente tem um composto que tem energia de hidratação menor do que a energia reticular, a gente vai ter um composto insolúvel. Então, a gente não vai conseguir solubilizar o nosso composto e a gente também pode formar precipitados numa reação. Mas lembrem-se que mesmo que a gente saiba que um composto deva ser insolúvel, quando a gente faça uma reação de um cátion e de um ânion, a gente sabe que essa formação deveria formar um composto insolúvel, a gente sempre está tratando as reações como um equilíbrio químico. E quando a gente está tratando de precipitação, o que a gente tem de importante? O KPS. E o KPS é o produto das concentrações dos nossos íons em solução. Então, se a gente estiver tratando numa reação para precipitação com soluções muito diluídas, a gente provavelmente nunca vai observar a formação de um precipitado. Então, quando vocês estiverem no laboratório fazendo precipitações, tomem cuidado com a concentração das soluções que vocês estiverem utilizando. Tudo bem? Sempre utilizem concentrações maiores para vocês conseguirem observar os precipitados sendo formados. Caso contrário, é capaz de vocês nem observarem a reação que vocês gostariam de observar. Por falar em precipitado, eu queria dizer um pouquinho sobre as reações de precipitação e como que a gente escreve uma reação de precipitação. Mas antes, eu gostaria de mostrar um teste de solubilidade dos metais alcalinos terrosos. Só para vocês verificarem que existe essa periodicidade de fato dos metais alcalinos terrosos ou dos metais alcalinos, mas fica mais evidente que os metais alcalinos terrosos, já que eles são mais insolúveis do que os metais alcalinos. Os metais alcalinos eles costumam ser bem solúveis. Esse vídeo do YouTube, ele explica bem melhor, mas aqui eu só vou mostrar para vocês os principais resultados desse vídeo que está aí no link. Então, em cada um desses pocinhos foi colocado na primeira fileira cloreto de magnésio, na segunda cloreto de cálcio, na terceira cloreto de estrôncio e na quarta cloreto de bário. E aí a cada uma dessas fileiras foi adicionado iodato, sulfato, oxalato e carbonato. E o que eles observaram foi que os sais de magnésio costumam ser mais solúveis do que os sais de cálcio e, por sua vez, são mais solúveis do que os sais de estrôncio, e já os sais de bário costumam precipitar com quase tudo. Então, a gente já consegue observar aquela periodicidade, que à medida que a gente vai descendo na tabela periódica, a gente primeiro aumenta a rede cristalina, o valor de rede cristalina, e diminui o valor de hidratação do nosso composto. E aí, isso torna o nosso composto muito insolúvel. Então, voltando para as nossas reações de precipitação, como que a gente consegue descrever o que está acontecendo nessa reação? Então, suponhamos que eu coloquei uma solução de cloreto de sódio em uma solução de nitrato de prata. Nessa reação, nós teremos no becker os íons sódio, cloreto, prata e nitrato, e eles vão interagir entre si. O cloreto de prata ele tem uma energia de rede cristalina muito alta e a energia de hidratação muito baixa. Então, na medida que eles forem interagindo, eles vão formar um precipitado, que vai ser o corpo de fundo. O precipitado, às vezes, é uma coisa meio leitosa. Se vocês observam a formação de uma solução leitosa, isso é indicativo de que vocês têm um precipitado. Vocês só não têm um precipitado quando a solução é completamente límpida. Na solução dessa reação que eu estava mostrando para vocês, a gente teria sobrando o nitrato de sódio. Então, como que a gente escreve essa reação? A gente vai colocar cloreto de sódio reagindo com nitrato de prata, formando a HCl, que é o cloreto de prata, como sólido,
no corpo de fundo, mais o nitrato de prata em solução aquosa. Tudo bem? Esse vídeo também tem uma descrição melhor nesse link que está embaixo, que é do YouTube. Então, caso vocês tenham interesse, podem dar uma olhada. Então, só para finalizar e para a gente fazer um breve resuminho, a solubilidade vai ser um compromisso entre os valores de energia reticular e energia de hidratação. Se a gente tem um composto que tem uma energia reticular menor do que a energia de hidratação, a gente vai ter um composto solúvel, mas caso contrário, a gente tenha uma energia de hidratação menor do que a energia reticular, a gente vai ter um composto insolúvel. Entretanto, a gente sempre está tratando com reações como equilíbrio químico, e o equilíbrio químico de precipitação está sendo sempre utilizando, a gente sempre tem que lembrar do KPS, e a gente tem que lembrar que a gente precisa ter concentrações suficientes em solução dos nossos íons para que haja uma precipitação. Caso contrário, nós não iremos observar nenhuma reação. Então, até mais e até o próximo vídeo.